Olá, bom dia. Sei que estão todos cheios de saudades da escola dominical. Já estão fechados há muitos dias em casa. Mas esta é uma altura que nós temos mesmo que ficar assim. Para vocês não se esquecerem da escola dominical, eu hoje vou começar a contar-vos uma história. Uma história que eu tenho pensado muito nestes dias que temos vivido e que é uma história que tem tudo a ver com aquilo que o povo de Israel viveu há muitos anos atrás e que nós, passados tantos milhares de anos, estamos a viver outra vez, está bem? Então vocês lembram-se que Moisés vivia no meio de um povo, que era o povo de Israel, numa terra que era uma terra estranha, que era a terra do Egito. E vocês lembram-se que o faraó era um homem com um coração muito duro. Ele escravizava aquele povo para construir as pirâmides e as outras coisas e não queria deixar o povo de Israel sair. E durante muitos anos o povo orava a Deus e pedia para Deus o libertar. Mas Faraó não ouvia aquilo que Deus ia falando ao seu coração. Então houve um dia que Deus falou a Moisés e disse: olha Moisés, tu vais libertar o meu povo, tu vais falar com o Faraó e vais avisá-lo. Tu tens que deixar o meu povo ir, porque senão vai acontecer coisas que vão mostrar, vai haver sinais que vão mostrar que eu sou o Deus Todo-Poderoso e vão mesmo tirar o meu povo da terra do Egito. E Moisés disse: mas eu é que vou falar com ele? Como é que eu vou falar com o faraó e dizer-lhe essas coisas? E Deus disse uma coisa fantástica, que ele também te quer dizer a ti hoje, que é: certamente eu serei contigo. E assim foi. Moisés encheu-se de coragem, não foi sozinho, levou Arão com ele e lá foi ele até a Faraó. Sabem, Faraó vivia num templo rodeado de muito luxo, de muitas coisas assim luxuosas e ricas, e Moisés era um homem muito simples. Ele tinha passado os últimos anos da sua vida a cuidar de animais do seu sogro, do Jetro. E ele chegou lá, entrou dentro do templo e foi falar com o faraó e disse: olha faraó, trago-te um recado de Deus, tu tens que deixar o povo de Deus ir embora. O faraó disse: o quê? Eu não deixo ninguém sair. Ele disse: tu tens que deixar, porque senão coisas muito difíceis vão acontecer. Mas Faraó endureceu o seu coração. E foi por causa disso que Deus enviou 10 pragas até ao Egito. Eu não vou poder falar delas todas hoje, porque nós íamos demorar muito tempo e não estamos em altura de podermos fazer isso. Mas há 2 ou 3 que eu vos posso só lembrar, e há uma que é sobre essa que eu quero pensar um bocadinho convosco. Então Moisés, ele fazia sempre a mesma coisa. Ele ia ter com o faraó, avisava que as coisas iam acontecer e depois explicava também ao povo. Sabe, eu umas pragas um bocadinho estranhas. Olha, houve uma que eu pessoalmente, e nem sei, se eu estivesse lá a assistir àquilo, eu nem sei o que ia ter acontecido. Uma praga, olha, era com os animais verdes, uns que têm assim os dedos todos muito espalmados e que fazem... Eu não sou boa a imitar assim os animais, eu sei que vocês são melhores do que eu. Foi uma praga de rãs. Ele avisou o faraó, ele não deu ouvidos e de repente ele tocou nas águas e começaram a saltar rãs por todo lado, rãs por cima da casa, rãs no meio das pessoas, rãs nas janelas, rãs no chão. Olha, foi uma grande confusão. Só se ouvia aquele barulho daquele ser maravilhoso, muito viscoso e verde, enfim. Mas, mesmo assim, Faraó fechou os seus ouvidos. Ele não ouviu aquilo que Deus estava a dizer ao povo e que lhe estava a dizer também a ele. Então, depois houve uma outra altura que ele também estava assim endurecido. Então, olha, Deus mandou vir, vou pôr aqui, uma praga de moscas que lhe devem ter entrado pela janela. Eu nem quero imaginar, sabem? Aqueles seres existenciais terríveis que são assim pequeninos e que têm umas asinhas e que vêm à volta do nosso ouvido e vocês querem dormir e não conseguem. Todo o Egito ficou cheio daquela praga, é verdade. E Deus foi avisando e o coração dele foi sempre ficando muito duro. E Deus não ia continuar a deixar o seu povo naquele sofrimento. Então, ele mandou vir uma última praga. Uma praga muito difícil para todas as pessoas. Uma praga que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos a viver hoje em dia. Apesar de aquilo que nós estamos a viver hoje em dia não é uma praga que Deus enviou. Aquilo que estamos a viver hoje em dia é um vírus que é o Covid-19. Vocês já ouviram falar muitas vezes e
é uma coisa que aconteceu, que veio de um país diferente do nosso, mas que aconteceu, não se consegue ainda explicar muito bem, e que foi sendo transmitido de pessoa em pessoa até chegar ao nosso país. Mas o que eles estão a viver e o que nós estamos a viver é a mesma coisa que o povo de Israel naquela altura viveu. É verdade. Deus mandou Moisés dar um recado ao povo, chamou o povo e disse: olha, esta noite, à meia-noite, o Senhor vai passar com a morte por cada uma das casas e vocês vão ter que matar um cordeiro, pegar no seu sangue e colocar nas ombreiras da porta. E quando a morte passar e vir o sangue a cobrir aquela porta, não vai matar nenhum dos primogénitos. Ou seja, os primogénitos são os filhos mais velhos, aqueles que foram o primeiro a nascer. E o povo ouviu. E a Bíblia até diz que o povo, olha, até vos vou dizer, e o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito. E eles ouviram aquilo que Moisés tinha dito, e quando Moisés falou com o faraó, ele ficou muito zangado. E o próprio Moisés, olha, diz aqui em Êxodo, no capítulo 11, e eu vou-vos ler aqui alguns versículos. Vou-vos ler aqui a partir do versículo 5. E todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até aos animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. E o Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas multipliquem na terra. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. E sabe o que é que aconteceu? Todo aquele povo, naquela noite, fez aquilo que Moisés ordenara, vindo uma ordem de Deus. Eles pegaram, mataram os seus cordeiros, colocaram à volta o sangue à volta da porta, das ombreiras das portas, e o que aconteceu é que quando a morte passou, não os atingiu. Sabem, aquilo foi uma noite muito difícil para aquelas crianças, sabem? Elas tiveram que ficar dentro de casa e sabiam que alguma coisa iria acontecer e que ia haver muitas crianças a morrer naquela noite. E elas estavam muito assustadas, mas toda a família ficou dentro de casa unida, a cuidar das suas crianças, a cuidar dos seus filhos. E sabem, a mesma coisa está-nos a ser pedida hoje em dia. Nós temos que ficar em casa. Eu sei que é difícil, ainda por cima temos tido muito sol lá fora, apetece ir brincar para os parques infantis, dar passeios, mas nós não devemos de sair. Sabem que a morte também anda a passar pelas ruas, não enviada por Deus, mas por causa deste vírus. E nós não devemos mesmo sair de casa, nós devemos ter um coração obediente, obedecer àquilo que as autoridades nos estão a mandar fazer, obedecer àquilo que os nossos avós estão a mandar fazer, que os nossos pais estão a mandar fazer, que é ficarmos todos dentro de casa, os pais com os filhos, ou os avós com os netos. Eu não sei como é que está a ser em cada uma das vossas situações, para nós nos resguardarmos deste vírus. E vamos nos lembrar daquilo que Deus disse a Moisés logo no início destas pragas terem vindo todas. Certamente eu serei contigo. E isto é aquilo que Deus está a dizer a ti e aos teus pais e aos teus familiares hoje. Certamente eu ficarei contigo. Deus vai guardar-nos. Não temos que estar assustados nem com medo, está bem? Um beijinho muito grande e vamos aprender mais coisas nas outras semanas com Deus e com a Bíblia e com as histórias que nós temos tantas vezes ao longo dos anos ouvido na escola dominical. Um beijinho muito grande.